Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez para juntos buscarmos mais conhecimento, aprofundarmos mais a nossa experiência espiritual, estudando a palavra, sendo guiados aqui pela lição da Escola Sabatina. Agradeço por sua inteira colaboração conosco, não somente aprecia esse trabalho, mas você colabora com ele, compartilhando esse vídeo com seus amigos e familiares, assim a palavra de Deus vai mais longe. Obrigado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se junte a nós, se inscreva e acione as notificações, tá bom? E se você gostou do conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu gostei, porque isso fortalece a gente aqui, fortalece o canal, e o canal fortalecido, você já sabe, ele vai mais longe, alcança mais pessoas, e a palavra de Deus está indo. Então, obrigado por sua interação. Seria muito legal também você, aqui nos comentários, escrevesse aí a sua própria impressão do assunto que nós estudamos. Eu tenho o prazer de ler cada um deles. Tá bom? Lutando com toda a energia. Vamos ao verso para memorizar que diz assim: é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. É surpreendente ouvir o apóstolo Paulo sendo o pregador da graça de Deus, aquele que diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, não de obras. Declarar que ele se empenha e se esforça o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente nele. Aqui, amigo, não há nenhuma contradição e nenhuma dicotomia com o pensamento paulino em relação à salvação. Ele não está dizendo sobre salvação, ele está dizendo sobre santificação. Deus, ele nos chama para segui-lo de perto. Quando nós vamos ao Senhor, ele opera através do Espírito Santo em nós, por isso que ele diz que Cristo opera poderosamente em mim, e o Espírito Santo em nós faz com que pensemos de maneira diferente. Agimos, que nós tomemos decisões diferentes daquelas que nós tomávamos antes de conhecer a Jesus. Então isso quer dizer que o desonesto passa a ser honesto. O violento passa a ser manso e o descrente passa a ser um fiel seguidor de Cristo. Isso é o que Paulo chama de santificação. Ou seja, é um processo espiritual que Deus opera em mim e você para que nós possamos ser de fato semelhantes a Ele. Esse é o objetivo final de Deus, ao permitir que passemos por dificuldades, para que a imagem de Cristo seja refletida na nossa própria personalidade. E aí vem a parte do ser humano. Quando se trata de salvação, que isso aqui precisa ficar bem claro, o ser humano não tem parte alguma. A salvação depende somente do que Cristo fez por nós. Quando se trata de santificação, aí há o esforço do ser humano. Não dá para você viver uma vida dissoluta, entregue aos prazeres pecaminosos, dominados pelas paixões mais baixas. Você precisa se dominar. Você precisa olhar para o final dessas coisas terríveis, perceber que são pecados e o pecado em última instância, em última consequência, nos levará à perdição eterna. Então eu preciso deliberadamente, através do poder de Deus em mim, decidir hoje não cometer tais pecados. Pedir a Deus, Senhor, me ajuda a dominar a minha vontade, os meus desejos que me afastam do Senhor. Lembre-se do salmista Davi, no capítulo 51 de Salmos, ele diz: Senhor, renova dentro de mim um espírito inabalável e um coração puro. É isso. Não se engane, meu amigo e minha amiga. Na religião que Cristo chama a mim e você a exercer, é preciso renunciar o próprio eu, tomar a sua cruz e seguir a Ele. E isso demanda de nós um tremendo esforço da nossa parte, um empenho dedicado para fazer exatamente aquilo que Deus pede para fazermos. Nessa semana haveremos de estudar esses elementos. Agora, se você compreender a Deus, preste muita atenção no que eu vou dizer. Se você compreender a Deus, o que Ele é? Amor.
Quem Ele é? Todo-Poderoso. E qual é o interesse dele por nós? O mais puro interesse, o maior de todos os interesses. Afinal de contas, Ele foi às últimas consequências ao dar para morrer em nosso lugar seu próprio Filho. Há alguma outra maneira de demonstrar amor tão forte como esse? Claro que não há, você há de convir comigo. Deus é amor. Então você precisa compreender a Deus. No meio das dificuldades, nos crisóis da vida, se você entender que Deus é amor, que Ele não vai lhe deixar somente sofrer, a aprovação não traz somente dor, mas traz propósitos elevados que por hora às vezes nós não compreendemos, mas que no final Deus vai nos revelar. Se você compreender isso, você vai descansar. Mesmo passando por essas dificuldades, mesmo sofrendo, o seu pensamento e a sua consciência vai dizer, não, calma, espera, confia, no final tudo vai ser resolvido. Agora, isso também te faz levar a compreender a natureza do mal e as suas múltiplas facetas, múltiplas formas. Entenda que o mal não se origina em Deus, Deus não tem nada a ver com a maldade que se espalha pelo mundo. Isso é origem de um outro ser. Nós conhecemos muito bem a história dele. E nós sabemos que ele está aqui para causar dor ao coração de Deus e ele faz isso causando dor em nós. Então, nós iremos entender que tudo que nós passamos, às vezes é culpa do diabo, às vezes é culpa nossa porque nós decidimos erradamente e às vezes o próprio Deus nos leva a tais circunstâncias para que nós possamos avaliar a maneira como nós estamos vivendo a nossa vida espiritual. E aqui, amigos, nessa semana nós iremos ver a importância de se compreender também. Você compreende a Deus, você compreende o pecado e o mal, e agora você precisa se conhecer. Bom, Deus não lhe fez um robô programado para obedecer. Deus lhe fez um ser autônomo, um ser dotado do livre arbítrio. A liberdade é exercida pela humanidade e Deus requer que você exerça com sabedoria e com responsabilidade. O amor se constrói em um ambiente livre. Deus te deixa livre para que você o escolha ou o rejeite, mas, amigo e amiga, de tudo Deus nos pedirá conta. Ao compreendermos essas coisas, nós iremos avaliar melhor aí o próprio contexto da nossa existência. Muito bem. A pergunta essencial é: qual é o papel de nossos desejos e força de vontade na batalha contra o pecado? Nós iremos responder essa pergunta nessa semana. Qual que é o papel da nossa vontade? Ou será que nós podemos somente orar a Deus e pedir, Senhor, vem aqui, tira de nós o desejo pecaminoso e ficarmos aqui sentados com os braços cruzados esperando que Deus faça por nós aquilo que eu e você deveríamos fazer? Não, meu amigo. Nós iremos aprender que Deus nos livra do pecado, Deus nos dá força para lutar contra o pecado, mas Ele espera que eu e você arreguecemos as mangas e lutemos. Deus espera que eu e você subjuguemos aos nossos desejos pecaminosos e que controlemos esses desejos a fim de glorificar o nome de Deus. Não dá para você ficar entregue às suas paixões pecaminosas, aquelas paixões mais baixas possíveis, e achar que isso está agradando a Deus. Claro que não. Deus espera que você tenha decisões resolutas em relação a isso. Aí nós iremos entender também que nós não podemos deixar que o desejo e a vontade esteja na supremacia da nossa existência e das nossas decisões. Né? Sempre a vontade e o desejo precisa ser subjugada pela razão. Deus nos fez seres humanos conscientes, dotados com o poder do raciocínio, somos seres inteligentes. Meu amigo, minha amiga, Deus espera que você use sua inteligência, que você subjugue a sua vontade por meio da sua razão. Tem gente que é prisioneiro da vontade e eu temo que essa seja a pior prisão que exista. Ser prisioneiro da própria vontade, sabendo que aquilo lhe causará mal, lhe trará sofrimento, lhe trará tristeza. Mesmo assim, o indivíduo faz determinadas coisas. Pense, por exemplo, nos pecados sexuais, pense, por exemplo, nos pecados do apetite, pense, por exemplo, naqueles que usam drogas, aquilo que ele sabe que aquilo vai te levar para um lugar terrível, mas aquele desejo de consumir aquele tipo de coisa
o faz cometer tal ação? A razão soberana, a vontade. Como fazer isso? Somente pela ajuda do Espírito Santo em nossa vida. E aí nós entenderemos também, por último, a importância de perseverarmos, de não desistirmos. Está difícil, eu sei, é doloroso, é aflitivo, mas permaneça firme, independentemente do que aconteça, porque o Senhor Deus se revelará de maneira especial a você. Essa semana promete extraordinárias experiências e você não perde por esperar. Acompanhe todos os dias e você vai ser abençoado e abençoada por Deus. No mais, o meu desejo é que Deus te alcance com a sua misericórdia e que o Espírito Santo de Deus lhe dê forças para lutar enquanto aqui você viver. Vamos orar? Senhor Jesus, nos ajude, ó Pai, a entender esses assuntos elementares para a nossa vida espiritual. Perdoe os nossos pecados, Senhor, segure fortemente as nossas mãos e não permita que nos desliguemos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga, fazendo essa pequena introdução. Amanhã começaremos de fato o nosso estudo e espero você ansiosamente. Tenha um sábado feliz na presença de Jesus.